Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu de novo: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison, a missa está sendo transmitida. Então, aqui deve ter umas 15, 20 pessoas, mais 30, 60 pessoas. 30 em casa. Evangelho de Mateus 13, 24 a 30. Naquele tempo, é hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Então, é aquele tempo e é hoje. Jesus contou outra parábola à multidão. Já tinha contado uma parábola do semeador, que você já conhece. Essa aqui é a continuação daquela lá. Ele contou a parábola do semeador, explicou, e aqui é outra parábola. Parábola é um gênero literário. É tipo uma catequese. Você vai falar de Deus para criança, você faz uma catequese. Então Jesus falava com a linguagem deles. Falava de semente, semeador, trigo, joio, pescador, tesouro. Parábola é isso. Não se pode avaliar o pé da letra, mas a parábola tem um sentido religioso. Ele contou uma historinha, vai contar de novo aqui outra história, e vai dar um significado religioso. Bora ver qual é. Ele está falando com a multidão. Normalmente a parábola é para a multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Esse negócio de reino dos céus, quem fala muito é Mateus. Então você tem que ler os evangelhos para saber disso. Eu tenho falado várias vezes aqui, porque o católico não lê a Bíblia. Devia ser proibido vir para a missa sem ler o evangelho e a leitura da missa, sem preparar, devia ser proibido. E se não leu, quando chegar em casa, devia ler. Aí não lê, aí chega um crente aí, diz qualquer besteira, acredita no crente. O católico é engraçado. Ele não lê a Bíblia, depois acredita nos crentes que lê a Bíblia errado. E explica errado.
Então, o reino dos céus, quem fala muito é Mateus. Como é que eu sei? Porque eu li. Aí você pega a Bíblia, lê Mateus todinho, vê Marcos, Lucas, João, vai lendo, anotando, escrevendo. Né? É como um homem. Então, o reino dos céus é como um homem. Tudo bem, está falando do reino do céu, né, da terra. O mundo vive só do reino da terra. Como essa bagunça que estão fazendo nesses jogos aí. Né? Isso é uma bagunça. Para mim, isso é uma bagunça. Então, é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Ele começa parecendo com aquelas outras parábolas. É bem parecido. Como é que ele semeava? Tinha um bornal, que era uma bolsa, botava o bornal aqui, né? Botava a semente dentro da bolsa, saía andando e jogando. Aí na semente, na outra parábola, a semente caía em terreno pedregoso, à beira do caminho, na rocha, não sei o quê, e não deu fruto. Só deu fruto quem tinha um terreno bom. O terreno é o coração. Pois bem, aqui é o seguinte, começa igual, mas vai ser diferente. O homem começou a semear, a jogar a semente. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo. Então tem um inimigo aqui. Lá também tinha um inimigo, se você prestar atenção, lá tem um inimigo também. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Aqui é diferente, essa daqui. Porque lá não fala do joio não, aqui fala. O joio é igual o trigo. Se você vê assim, um trigo, uma semente de trigo assim que brotou, e o joio também que brotou, é igual. Ninguém sabe qual é a diferença não. A diferença é que o trigo dá fruto, né? e o joio não dá. Mas olhando assim é igual. Então ele semeou boa semente. Também aqui ele fala logo que foi semeada boa semente. Lá ele não fala, fala só que semeou semente e só as boas deram fruto. Aqui ele já semeou boa semente, era tudo boa aqui. Semente escolhida. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, ele tinha um inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio, apareceu os dois, igual. Difícil de distinguir. Bom, esse homem, já está claro, é Jesus. O inimigo é o cão, o demônio, que muita gente não acredita. Pode não acreditar, está bem pertinho de você. Principalmente está perto de quem não acredita. E apareceu então o trigo e o joio. Aí os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, é o Senhor, né? É Deus. Não semeaste boa semente no teu campo? Foi. Deus semeou boa semente dentro de nós também. A palavra de Deus é boa semente, que os católicos pouco leem, é uma semente. Quer dar fruto, lê a palavra todo dia. De onde veio o joio? Nós semeamos, tu semeaste a boa semente, e nasceu o joio também. Aí o dono disse: foi o inimigo que fez isso. Os empregados disseram: tu queres que a gente vá arrancar o joio? E o dono respondeu: não, porque se vocês arrancam o joio, pode arrancar o trigo também. Pronto, a história é essa. Esse joio, esse trigo está dentro de você mesmo. Você, de mim, do Papa, do Bispo, todo mundo tem joio e trigo dentro. Quando age segundo o joio, peca. Sabe porque eu pequei? Porque você tem joio dentro de você. Quando age segundo o trigo, é porque quando faz coisa boa, é o trigo, é a boa semente. Todo mundo tem. Quem vive de acordo com o trigo que tem dentro, vive bem. Confessando, comungando, vai para o céu. Quem vive segundo o joio, fazendo coisa errada, para o céu não vai. A não ser que se arrependa. Já avisei 1000 vezes que eu não quero menino aqui, vocês já sabem disso. Então vocês vão lá e falam. Vai lá e fala. Todo mundo tem trigo e joio. Ninguém escapa. Ninguém é ninguém.
E também tem trigo e joio na igreja, no mundo, todo canto. Dentro da igreja também tem trigo e joio. Dentro da paróquia tem trigo e joio. Tem gente que atrapalha, tem gente que conserta. Tem gente que vive segundo a palavra de Deus, tem gente que vive contra. Né? Então o dono disse: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. É para ficar olhando para cá, não é para o lado não. A palavra está aqui. O dono não deixou arrancar porque podia tirar um e outro. Essa colheita é o juízo final. Que vai ter um juízo final. Cada um vai ter um juízo particular. Antes de morrer você vai ver seus pecados tudinho. E depois você é julgado. Aí você sabe para onde é que você vai. Purgatório, céu ou inferno. Todo mundo, isso aqui ninguém escapa. Tá? Então, e tem um juízo final quando Jesus voltar. Tem um juízo particular e tem um juízo final. Né? Desse juízo, ninguém escapa. Ninguém é ninguém. Tá? E o nosso Senhor deixa crescer o trigo e o joio. Deixa crescer o trigo e o joio. No tempo da colheita, do juízo final, vocês vão dizer aos que cortam o trigo: arrancai. Agora, quando chegar o juízo final, tira o joio. O que é ruim pode tirar. Amarrar em feixe para ser queimado. E queima o joio. Esse negócio aí que está acontecendo nesse país aí é joio. Vai ser queimado. Queimado. Se não se arrepender, vai para o inferno. Para mim é tranquilo. Tranquilo. Pronto, a leitura fala disso. Do juízo, do joio, das coisas ruins que tem nas paróquias, na igreja, no mundo, dentro de nós. Que isso aqui vai ser julgado no dia do juízo. E o juízo vai ser julgado. Quem viver segundo o trigo, vai para o céu. Quem viver segundo o joio, e não pede perdão, porque as pessoas podem até pecar. Se antes de morrer, é difícil, mas pode acontecer. Se antes de morrer pedir perdão, vai para o céu? Vai para o céu. Se não, não vai. Pode ser quem você for. O céu você não vai. Então, o que diferencia é pedir perdão. Eu já falei aqui 1000 vezes, trazer criança, fica lá fora. Aqui o pessoal sabe e deixa a coisa correr. Deixa porque quer. Criança fica lá fora, na missa, é para assistir a missa. Pronto. Nessa igreja é assim. Tem muito espaço aí fora. Aí tem a primeira leitura do livro do profeta Jeremias. É ele que está sendo lido. Né? E o pessoal da liturgia sabe disso, né? Não faz o que não quer. O que é que o profeta está falando? É Jeremias 7, de 1 a 11. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. É o Senhor quem está falando. Isso aqui aconteceu com Jesus, essa palavra aqui. Quando você prestar atenção, você vai entender que aconteceu com Jesus. Põe-te à porta da casa do Senhor. Mandou ele ficar na porta do templo de Jerusalém. Só tinha um templo lá, só tinha uma igreja, depois sinagoga, depois construíram sinagoga. Na época de Jesus não tinha mais templo. Ele estava sendo construído. Estava sendo construído o templo. E tinha sinagoga em outros locais. É hoje. Põe-te à porta da casa do Senhor, porta do templo aí. E lá anuncia essa palavra, dizendo: ouvi a palavra do Senhor, povos de Judá, Judá, Israel do Sul, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Eles entravam no templo para adorar o Senhor. Tudo bem até aqui. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel:
Um dos títulos de Deus era Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele guerreava. Na mentalidade do povo antigo, a guerra fazia parte. Aí chamava Senhor dos Exércitos, por isso. Também porque ele criou o exército, a lua, as estrelas, o sol, é chamado de exército. Ele é Deus de Israel. O que é que ele mandou o Jeremias dizer? Melhorai vossa conduta, se convertam. Pronto, o povo ia dizer, entrando no templo, ele dizia assim, se converta, se converte. Pronto, eu vou fazer isso domingo. Cada um que for entrando, se converta. E vossas obras, que eu vos farei habitar nesse lugar. Se vocês se converterem, vocês vão habitar aqui nesse tempo, nesse lugar, nessa terra. Né? Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas. Não, você não deve mentir. Quantas vezes a gente mente, né? Só que aqui a mentira era pior. Qual era a mentira aqui? Eles diziam assim, é o templo do Senhor, é o templo do Senhor, é o templo do Senhor. Nós viemos adorar no templo do Senhor. E adoravam outros deuses. Como hoje faz a mesma coisa. Vem para a igreja, acredita em horóscopo, adivinhação, rezadeira, macumba, espiritismo. Muita gente que vem para a igreja acredita nisso. Está fazendo o mesmo que o Senhor disse que Jeremias castigasse o povo por isso. Se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, eu falo muito da justiça, se não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, os três pobres do Antigo Testamento eram o estrangeiro, o órfão e a viúva. Nós temos que agir com misericórdia com eles. Nem derramar de sangue inocente, eles matavam uns os outros. É mesmo que está vendo hoje, né? E matavam no templo. Houve assassinato dentro do templo. E não andardes atrás de deuses estrangeiros, idolatria, acabei de dizer, eles idolatravam. Para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar nesse lugar. Então se converta, façam obra de misericórdia, não matem ninguém, não idolatrem, não pratiquem a idolatria. Mesma coisa eu estou falando. Né? E o mundo não quer se converter. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter a terra. Eles não fizeram e perderam a terra. Pouco tempo depois que Jeremias disse isso, uma nação estrangeira invadiu lá e eles foram para o exílio. Bem feito. Muito bem feito. O que vai acontecer com esse país aí? Vocês que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem. Olha como é que o profeta fala. O profeta fala desse jeito. Nós não temos coragem de falar. Nem de ler a Bíblia. Está chamando ele de mentiroso. Roubar, matar, cometer adultério, perjúrio, queimar incenso a Baal, idolatria. É outro Deus estrangeiro. Não tem outro Deus, só tem Deus. Correr atrás de outros deuses que nem sequer conheceis. É mesmo que está vendo hoje. Quanto adultério, fornicação de pessoas da igreja, de pessoas que vêm para a igreja. Quanta mentira, muitas vezes, roubo. E depois vinde a minha presença. Não adianta não, é melhor não vir para a igreja. Se quiser se converter, é melhor não vir. Nesta casa em que meu nome é invocado. E eles diziam ainda, nós fizemos tudo isso e nenhum mal nos foi infligido, e nós não sofremos nenhum mal. Pois vão sofrer. Porque se não sofre aqui, sofre depois daqui. É melhor sofrer aqui. Muita doença, muito sofrimento, muita dor, que as pessoas pedem que Deus tire, pode ser a tua salvação. Tu pode estar espiando o teu pecado, porque senão tu vai espiar depois daqui, e se não espiar, tu vai para o inferno. Essa doença aí pode ser a tua salvação.
Por isso, quando me pede, padre, reze para me ficar curado, eu digo, reze não. Não peça não, eu não rezo para a cura de ninguém. Eu rezo assim, se for vontade de Deus, que você seja curado, porque essa doença pode ser para a sua salvação. Aí Deus termina assim: acaso essa casa, o templo, em que meu nome é invocado, eu estou falando a mesma coisa para essa igreja aqui, tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões. Jesus falou isso aqui, quando ele expulsou os vendilhões lá. Casa de meu pai é casa de oração, não é covil de ladrão não. Está aqui, ele tirou daqui. Ele pensou em Jeremias quando ele falou isso. A casa de meu pai é casa de oração, não é um covil de ladrões. Hoje estão transformando a igreja católica num covil de ladrões. E o que eu posso fazer? Fazer como Jesus, fazer um chicote e mandar embora todo mundo, os ladrões dentro da igreja. Quais são os ladrões? Que pecam, matam, roubam, cometem adultério e depois vêm comungar. Acaso essa casa que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, o Senhor vê, como viu aí o que aconteceu nesse país aí. Ele viu. O mesmo país que aprovou o aborto, colocou o aborto na Constituição. Antes, o aborto está aí, né? Tem leis, mas foi o primeiro país que colocou na Constituição. Esse país vai ser destruído. E até o 9º mês. Quer dizer, um país que bota na Constituição um aborto até o 9º mês, esse país não merece viver. Esse país merece desaparecer. Porque isso é crime. E o que eu desejo é que esses criminosos de lá, a partir do primeiro-ministro deles, eles sejam condenados. O meu desejo é esse, que eles sejam condenados. E condenado aqui. E depois daqui, se não se arrepender, que ele vai para o inferno. Se arrepender, escapa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.